Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Renato Siqueira, da Soluças, para uma aula que eu tenho absoluta certeza que muita gente estava esperando e que eu vou colocar aqui no nosso canal gratuitamente para vocês, tá? É claro que se vocês acharem que esse assunto é importante para vocês e outros assuntos também dessa parte mais administrativa ligada à automação e prestação de serviço, fale com a gente que a gente traz outros assuntos, né, outros temas, e já aproveita, deixa seu like já, né, já segue o canal, que vai ter muito conteúdo bom aqui sobre automação, sobre inteligência artificial, sobre negócios, sobre estratégia, tá? E a gente vai começar hoje com esse assunto que muita gente, em muito grupo que eu participo, eu sempre gravo horas de áudio, né? Mando os meus podcasts lá nos grupos. A galera fala, pô, podcast, áudio de 5 minutos, 7 minutos, explicando, mostrando, exemplificando. E hoje eu resolvi gravar essa aula para vocês, tá? Tava montando esse material. Montei esse material no Gama App. Eu já tenho um vídeo aqui de uma aula completa dele aqui no canal, tá? E hoje eu vou falar para vocês sobre esse assunto importantíssimo. Como precificar serviços de tecnologia, automação e inteligência artificial, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para gerenciar isso de uma maneira profissional, como vocês evitam problemas de caixa, evitam riscos jurídicos, falhas de entrega, para que vocês possam conquistar aí clientes cada vez melhores, mais bem qualificados, ok? E se você tiver um projeto para precificar, você não está sabendo lidar com isso, não está sabendo, né, entender o cenário ou está com dificuldade de montar uma estratégia para atender o seu cliente, fala com a gente, chama a gente conversa aí, de repente a gente estabelece uma parceria, né, para ajudar vocês nessa parte mais estratégica, ok? Vamos começar aqui a nossa apresentação. Esse aqui, eu acho que essa é a dor de todo mundo, né? Chegou pedido de orçamento. E agora? Né? Tá lá conversando com o teu cliente, papapá e tal, não sei o que, pá. Cliente, pô, cara, maravilha, manda um orçamento pra mim, manda uma proposta. Puta, velho. Aí o cara já começa, caramba, e agora? Quanto é que vai custar isso? Não sei. Ou então, pior que isso, quando você não sabe como começar, ainda não é nenhum problema. Problema é quando você dá um valor e depois você descobre que você meteu numa furada. Né? Quando você descobre que o software que você está oferecendo para o cliente custa mais do que o cara está te pagando para fazer o negócio. Mas isso acontece com muita gente, tá? Mantenha calma, que esse vídeo eu vou explicar. Esse vídeo é uma aula, tá? Não é um vídeo curto. Certamente esse vídeo vai levar facilmente mais de 1 hora. Então eu peço a você que você tire um tempo para assistir esse vídeo com calma, porque vai ser uma aula e eu vou ensinar passo a passo como você precifica os seus serviços de forma estratégica, certo? Fugindo aí de armadilhas, né, que são comuns, para que você possa crescer com o seu negócio, para que você possa ter proteção no seu negócio, beleza? Vamos lá. Primeiro falar aqui do mapa do preço e valor, né? A gente tem aqui 4 partes aqui, né? Que é o dilema da precificação, os perigos do open source, né? Sim, eu sou um defensor do open source, mas por outro lado eu entendo que o open source não é para todo mundo. Na verdade, o open source é para quase ninguém. O open source é para quando você já está lá na frente, já tem condições de custear um profissional de infraestrutura, já tem condições de bancar um serviço de alta performance. Open source não é para você que está começando. Se você está começando na automação e foi para o open source, eu tenho mais notícias para você, tá? Vamos falar também das consequências da precificação errada e da fórmula da precificação estratégica. Quem ficar comigo até o final vai aprender o framework que eu uso para precificar negócios para os meus clientes. Não apenas negócio de tecnologia e automação, mas qualquer negócio. E aí vocês vão perceber como é possível fazer uma precificação adequada sem que, para isso, você tenha que ficar no prejuízo ou tenha que cobrar muito caro. Enfim, vocês vão aprender passo a passo de como eu faço essa precificação estratégica, ok? Primeira coisa que vocês precisam aprender e que a gente vai repetir nessa aula o tempo todo. Quem trabalha para mendigo pede esmola para 2. É importante que vocês tenham isso em mente.
Se o cara não tem condições de bancar a ferramenta, se o cara não tem condições de bancar a solução, se o cara não tem condições de bancar uma recorrência, cara, encerra o assunto e acabou. Acabou, encerra. Queridão, obrigado, foi um prazer, obrigado pelo seu tempo, tchau. Não, cuidado com essa armadilha de querer atender todo mundo, porque isso vai te cobrar um preço caríssimo, ok? Vamos em frente. Cara, eu gosto muito dessa imagem, né, do Notorious B.I.G., que ele tem essa frase, more money, more problems, né? Eu não concordo totalmente, né, com essa frase, né, que mais dinheiro é igual a mais problemas, mas eu vou ressignificar essa frase para vocês. Quanto mais problemas você tem para resolver, mais dinheiro você ganha. Então, more problems, more money, né? Eu diria o contrário da escala dele. Né? Ele fala more money, more problems, ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais problemas você tem. Eu vou inverter e ressignificar. Quanto mais problemas você resolve, mais dinheiro você ganha. Então, more problems, more money, ok? E aí vamos falar do grande problema da precificação. Qual é o grande problema da precificação? Cenário inicial e erros comuns. Vamos lá. Onde a merda começa? Sempre. O cliente mandou a mensagem no WhatsApp, conversa foi bacana, tal, pô, gostei muito, tal. Manda para mim uma proposta pra gente conversar. E agora, José? Aí o que acontece? O cara entra em pânico, começa a não saber o que fazer, aí fica com medo de perder o cliente, acaba cobrando muito barato, ou então ele ignora o tempo e os custos reais do projeto, por falta de experiência, por falta de uma série de competências, não considera suporte, não considera manutenção, não considera atualização, acha que automação, inteligência artificial é um produto entregável, que você entrega e assunto encerrado, acabou ali a relação. Não é assim, não é assim, tá? E não considerar o valor percebido pelo cliente. Porque às vezes, na cabeça do cliente, aquilo que você está entregando vale, sei lá, uma grana, vale, 3 mil, 4 mil reais por mês aquilo. E você vai e cobra do cara 500 prata. Ele vai olhar para você e já, opa, que história é essa? Como assim? Ele já vai olhar para você enviesado, tá? Então, qual que é o resultado disso? Você e a sua equipe trabalhando mais que deveriam, tá? Para poder suprir o que você não previu, né? Profissionais insatisfeitos, tá? Ganhando menos do que deveriam e enfrentando clientes insatisfeitos. Porque se você não cobrou correto, você não vai ter condições de entregar uma ferramenta melhor. Você vai ter uma galera que vai estar ali chateada porque o cliente vai estar abrindo suporte e tal, e você não previu cobrar pelo suporte, não cobrou recorrência, enfim, você certamente vai ter aí grandes problemas e isso, né, vai trazer muita insatisfação para dentro da sua equipe, ok? Vamos lá. Vamos fechar aqui. Vamos lá. Vamos investigar os motivos que te levam aos erros de precificação. Isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o porquê que você está precificando errado. Beleza? Então, beleza. Falando aqui de o que leva alguém a cometer erros de precificação, tá? Vamos começar aqui a explorar alguns fatores. O primeiro fator, e cara, esse é disparado, velho. Esse é disparado. O primeiro fator é a falta de experiência técnica. É um dos primeiros e principais fatores que fazem você errar miseravelmente uma precificação. O negócio que era para você cobrar do cara 2 mil reais por mês, você cobra 500 e depois descobre que entrou numa furada. Por quê? Porque para você fazer uma precificação, é fundamental que você tenha capacitação técnica para entender o custo daquilo ali que você está oferecendo para o cara. As ferramentas, o preço das ferramentas, saber das possíveis situações adversas que podem ocorrer, né? Saber quanto custa pagar um profissional para te socorrer se alguma coisa der errado, né? Vamos colocar assim, ó, vamos pensar aqui no que é uma coisa que eu vou dizer para vocês. Gente, um N8N na nuvem, o tal do N8N.io, né, que você pode ter até 50 fluxos ativos, até 50 mil execuções de fluxo por mês. Cara, isso vai te custar por mês R$750.
É caro? É barato? Eu acho muito barato. Muito barato. Mas para você atender um cliente só, é caro. Então, é bom você ter o N8N.io se você já tiver com aí uma carteira de clientes aí de seus 2, 3 clientes, pagando recorrência, né? Aí você bota o cara no Make, que é mais barato, depois você leva o cara para uma plataforma mais robusta. Mas para isso você tem que ter experiência técnica, para saber o que eu vou fazer no N8N que eu não posso fazer no Make. O Make me custa, por ano, são $9, vamos botar $10, são $120, que dá o equivalente a 700 reais, vai. Então, no Make eu pago em um ano o que eu pago por mês no N8N. Então, assim, você vê que tem diferença. Só que, obviamente, apesar de eu fazer basicamente 80% do que eu posso fazer no N8N, eu posso fazer no Make, eu tenho um modelo de cobrança um pouco mais restritivo. Então, eu tenho que tomar cuidado. Como é que eu sei dessas coisas? Porque eu tenho experiência técnica com as ferramentas para saber disso. Esse projeto eu consigo rodar no Make. Esse projeto eu tenho que rodar no Make mais Reply Agents. Esse projeto tem que ter N8N. Esse projeto eu vou precisar botar aqui um RabbitMQ. Então eu vou precisar contratar uma ferramenta. Para quem não sabe, o RabbitMQ ele tem um serviço cloud, né, que é o Cloud AMQP. Você tem lá o Cloud AMQP, que no seu free tier, né, na sua camada gratuita, já dá para fazer bastante coisa boa. Mas você tem sempre que contar com a possibilidade de ter que escalar, né? Aí a gente entra na questão da experiência estratégica. Você tem que saber o seguinte: qual é o valor que a tua solução agrega ao negócio do cara, né? Você tem que saber como você conecta as suas soluções para poder aumentar o valor percebido do teu cliente, né? Para que ele consiga ver ali qual é a situação onde ele está, que problema advém dessa situação, quais são as implicações desse problema, qual é a necessidade que isso gera para ele, para que você consiga mostrar que essa solução ela traz valor para o negócio dele. O que é valor? Cara, vai depender do que é valor para ele. Valor é o quê? Mais clientes? Clientes pagando mais? Menos reclamações? Mais agendamentos? Menos leads desperdiçados? Você tem que saber o que é valor para o teu cliente. E a gente vai falar disso mais lá na frente. Falta de experiência comercial, gente. Isso também é algo que prejudica muito a precificação e faz você errar. É você não saber vender. É você não conhecer técnica de venda. É você não conhecer framework de venda. É você não saber quebrar objeção. É você não saber usar gatilhos mentais, gatilhos comerciais para você trabalhar com o teu cliente, né? Por exemplo, tem uma quebra de objeção que eu adoro e eu uso com todos os meus clientes. O cara fala assim: nossa, mas é caro, né? Aí eu digo para ele: não é caro. Aí você já dá uma quebra de expectativa. Porque ele estava esperando que eu porque a gente... Não é caro, não. Claro que não é caro. Vamos botar aí um serviço que você cobre um salário mínimo para atender o cara, né? Será que o cara que trabalha na empresa dele, que ganha salário mínimo, vai dar o mesmo retorno que o teu sistema vai dar? E o cara que trabalha lá, lembre sempre isso, o empresário, você precisa de experiência comercial e também de experiência estratégica quando você vai precificar. E tem um gatilho que funciona sempre, tá? No Brasil, a Justiça do Trabalho, ela é um risco presente em 100% dos negócios. Aí você contrata um funcionário e você paga um salário mínimo para o funcionário. Aí o funcionário fica doente, e é normal que fique doente, as pessoas ficam doentes. O funcionário fica doente, o funcionário você tem que pagar o funcionário, você tem que pagar, em média, mais 180% em cima de custos diretos e indiretos sobre esse funcionário. FGTS, imposto de renda, vale transporte, de refeição, às vezes plano de saúde, o cara fica doente, tira férias, né? Enfim, você tem todas essas obrigações trabalhistas, e isso quando a relação com o empregador, né, com o empregado, é na boa, termina numa boa. Porque quando termina ruim, o cara ainda bota você na justiça. E como a justiça do trabalho ela é extremamente injusta, em muitos casos, né? E eu falo tanto como empregado,
como quanto empresário. A justiça do trabalho, ela é injusta. Na verdade, a justiça do Brasil é extremamente injusta. Não existe mais justiça no Brasil, mas isso é papo para outra live. A questão se esse cara ganha um processo, ele vai te arrancar o couro. E será que você tem dinheiro para perder para um empregado na justiça? Então, às vezes, quando o cara fala, é caro esse serviço, né? Você vai dizer assim, caro amigo, é perder um processo na justiça do trabalho. Caro é pagar 13º, férias, FGTS, ticket de refeição, vale transporte. Caro é o empregado que, por uma questão qualquer que não vem ao caso, precisa chegar mais tarde, precisa sair mais cedo, precisa resolver coisa na rua, e aquilo ali é tempo que você não está sendo atendido pelo teu empregado. Então, assim, você tem que aprender a cutucar as feridas do empresário, tá? Isso é um fato. Outros erros, né, que impactam muito a precificação, né, é a pressa na negociação. Cara, quando você está lidando com um empresário experiente, que já tem casca grossa, tá? O cara sabe ali que tu tá correndo, que tu tá com pressa, que tu tá desesperado para vender. E ele percebe que você não tem resiliência para negociações mais acirradas, negociações mais complicadas, né? Ainda mais um mercado aquecido como o nosso, de automação. E aí o que acontece? Tem aqueles menos escrupulosos que vão usar isso contra você. E vão dizer, não, irmão, beleza, vamos deixar pra lá. Aí quando você fica com medo de perder o cliente, ele usa isso contra você e te força numa situação que pra você não vai ser boa. Outra coisa que acontece muito, 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 é a síndrome do impostor. É quando, por questões emocionais, você não consegue ter a confiança suficiente para negociar com o cliente, sabendo que aquilo que você vai oferecer para o cliente é bom para ele. Então você tem a síndrome do impostor, onde você acha que você não tem competência para entregar soluções de valor para o seu cliente, você acha que você está enganando o seu cliente, e aí você vai diminuindo assim o seu próprio valor percebido, e com isso você não tem coragem de cobrar aquilo que você deveria cobrar, tá? Isso é uma questão psicológica, não vai ser tratada aqui nessa apresentação, mas é uma questão, né, que eu afirmo para vocês, tá? Eu sou especialista em vendas, pós-graduado em psicologia, neuropsicologia, psicolinguística. Eu estudo a mente humana há muitos anos. Há mais de 20 anos eu estudo a mente humana, tá? Sou especialista na área, apesar de não viver disso, né? Sou pesquisador e especialista na área. E digo para vocês que em muitos casos, a condição psicocognitiva do profissional, ela altera muito a relação de poder numa negociação. E aí o cara é ali, né, atacado pela síndrome do impostor e acaba aceitando negociações que para ele não vão ser vantajosas. E aí, esse medo de perder o cliente conecta com a pressa na negociação, né? Conecta também aqui, ó, né, a gente volta aqui um slide, né? E aí a gente volta aqui falando do quê? Da falta de experiência. Falta de experiência comercial, falta de experiência estratégica, que vai te conduzir para esses outros fatores aqui, né? Então, tudo isso acaba prejudicando a sua capacidade de negociar e aí acaba, né, trazendo aquela situação que a gente fala, que são os erros na precificação. São os principais motivos, os fatores comuns que levam você aí, infelizmente, a aceitar condições ruins na negociação e faz com que você dê preços que são inexequíveis, são insustentáveis, tá? A médio e longo prazo, beleza? Então, vamos voltar aqui ao que eu sempre falo. Quem trabalha para mendigo, pede esmola para dois. Se você está trabalhando para uma pessoa que não dá valor, que não entende a questão, o trade-off, valor e preço, que não sabe entender, né, a importância daquilo que você está oferecendo, mano, mete o pé, cara. Esquece essa porra. Esse cliente, ele não tá maduro, ele ainda não tem consciência das próprias dificuldades. Então, esse cliente não é um cliente bom. Sai fora. Esse cliente vai te dar dor de cabeça. Beleza? Então, só pra gente chegar aqui num acordo, né? E já que perguntar não ofende, eu vou perguntar, você já deixou seu like nesse vídeo? Você já assinou o canal? Né? Porque, veja bem, ninguém vai te dar esse conteúdo de graça, né? Esse conteúdo é um conteúdo bom, um conteúdo amplo, um conteúdo que você vai ver mais à frente,
que tem tudo que você precisa para você fazer uma boa precificação. Então, pô, colabora aqui, né? Com o canal que está nascendo agora, canal novo, né? Esse vídeo aqui é um dos primeiros 50 que eu tô gravando. Então, colabora com o canal aí, deixa teu like, deixa tua curtida, né? Porque um conteúdo dessa robustez gratuito, tem muita gente aí vendendo curso para ensinar vocês o que eu tô mostrando para vocês aqui de graça nessa aula. Beleza? Vamos em frente. Rapaz, eu tenho certeza que essa vai ser a parte mais polêmica, mais mamilesca do vídeo. Que falar dos perigos do open source. Eu sei que vai ter umas cadelinhas do open source que vão vir aqui me jogar pedra, né? Vão vir, por que o open source? Irmão, open source é bacana, eu uso open source em muita coisa, tá? Eu não tô falando mal da filosofia por trás do open source, que é uma filosofia que eu, inclusive, apoio. Eu estou falando especificamente de um ponto específico, tá? Sobre o open source. E eu vou falar aqui, provavelmente essa vai ser a área que deve ser a segunda parte do vídeo que mais vai demorar. Vamos lá. Quando a gente começa no mundo das automações, né? A gente olha aqueles vídeos que estão bombando, né? Mostra aqueles fluxos imensos, né, lindos, feitos no N8N ali, cheio de adesivo, cheio de corzinha diferente, com 48 nodes diferentes espalhados, aquele negócio. A gente fica impressionado, o negócio rodando com Redis, com Supabase, e aí conectando no DeFi, e fazendo a gente com um monte de tool. Porra, a gente fica louco, tudo aquilo hospedado no teu VPS. E aí a gente se deixa seduzir por isso. Principalmente aqueles que estão começando, tá? Eu digo para vocês, quando comecei, né, a trabalhar com automação, isso tem um tempo já, eu me deixei seduzir, tá? Eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com servidor, trabalho com infraestrutura, então para mim, eu achei que fosse um caminho muito natural, porque eu achei que a mesma tecnologia que eu já conhecia de outras coisas ia servir para a questão da automação. E eu digo para vocês, eu não poderia estar mais errado. Tá? Foi a pior experiência que eu poderia ter tido. Foi perda de tempo? Não, porque tudo que a gente aprende é aprendizado, e aprendizado nunca é perda de tempo. Eu comecei usando o Setapiorion, que é uma ferramenta do William, né? Eu sou da comunidade dele, inclusive, eu quero agradecer ao William aqui por essa ferramenta. William, essa ferramenta, se esse vídeo chegar a você em algum momento, muito obrigado, você foi fundamental na minha trajetória, assim como o Luiz da Promova Web também, tá? Então tenho a agradecer muito a esses caras, tanto ao Luiz quanto ao William, né? Ao Davidson da Evolution API, tá? São nomes que foram basilares no início da minha carreira de automação, tá? Mas a gente vê esses vídeos aí dessa galerinha vendedora de curso, babá, e aí a gente acha que é tudo lindo e tudo fácil. E que tudo funciona, tá? Que tudo foi lá, instalou Setapiorion, já pode vender automação e começar a vender fluxo e estourar 5 pau no final do mês. Deixa eu dizer um negócio para vocês, parece fácil, né? Mas não é. Eu acho que isso aqui define perfeitamente o universo do open source. Não existe almoço grátis. Para mim, essa charge, ela é perfeita, porque ela define com perfeição o mundo do open source. Ah, mas eu posso baixar o N8N e não preciso pagar. Não precisa pagar? Como você não precisa pagar, irmão? Como é que você não precisa pagar? Né? Aqui, ó, o que eu falo, né? O free lunch, né? O almoço grátis. Aí ele bota aqui, almoço grátis, mais R$ 29,90 de taxa de serviço e taxa de entrega. Porra, é igual aquele negócio que você compra a parada no Mercado Livre que custa R$15 e o frete custa 20. Porra, irmão, pelo amor de Deus. O cara tem que ser muito burro. Vocês me desculpem, porque eu não tenho papa na língua para falar. O cara tem que ser muito burro, muito ignorante, tá? Muito alienado, para não perceber a pegadinha. E no caso do open source é a mesma coisa. O cara tem que ser muito burro
muito ignorante, para não perceber que software livre, software gratuito, não existe, porra. Não existe, tá? E por isso eu tô falando que essa parte vai ser polêmica, tá? Vamos lá. É o que eu falo aqui, repitam comigo. Open source não é gratuito, né? Eu botei até o Bart ali para escrever no quadro ali, ó, né? Porque ele tava teimando comigo, eu botei ele de castigo para escrever ali. Open source não é gratuito. Open source não é gratuito. Open source não é gratuito. Repita esta merda até você aprender que open source não é gratuito. Inclusive, o open source pode custar muito mais caro quando você levar em consideração os fatores que eu vou trazer aqui para vocês, do que quando você contrata o serviço na nuvem da empresa. E eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá. Vamos falar aqui dos custos invisíveis do open source, tá? Ah, open source é gratuito. Porra nenhuma. E eu vou mostrar para vocês por que ele não é gratuito, tá? Primeiro, servidor. Quando eu comecei a trabalhar com infraestrutura, a primeira indicação que eu recebi foi: contrate um servidor da Hetzner. Por quê? Porque a Hetzner tirando Amazon e Google, é a melhor empresa de hospedagem de VPS que existe no mundo. Ponto. Fato. Não há discussão. Isso está além de discussão, não vou discutir isso com ninguém, nem aqui nem nos comentários. Tá? A Hetzner é a melhor empresa de hospedagem hoje, em 2024, é a melhor empresa de hospedagem do mundo. Ponto. De VPS, pelo menos. Tá? Aí o que acontece? Só que um servidor na Hetzner barato custa de 15 a 25 euros. Tá? E para você montar uma boa infraestrutura, queridão, um servidor não é o suficiente. Tá? Para você montar uma boa infraestrutura, não é suficiente um único servidor, não. Você tem que ter mais de um. Tá? Porque você tem que ter servidor de banco de dados, você tem que ter servidor de separado, né, para alguns serviços que exigem mais da máquina. Então você tem que montar um cluster Docker, né? Você tem que instalar o Docker Swarm, né? E você tem que montar um cluster ali. E aí, o que acontece automaticamente? Para você fazer isso, você tem que ter uma máquina minimamente decente, tá? E aí eu vou falar para vocês aqui, ó, uma máquina da Hetzner, tá? Vou botar aí uma máquina padrãozinha, tá? Uma CPU AMD compartilhada, beleza? Que é um precinho bem razoável, tá? Nos Estados Unidos, porque senão você fica com uma latência imensa, tá? Vamos pegar aí, ó, um servidor CPX 31 de 8 GB de RAM e 4 CPUs, custa €16,50. Isso fora backup e fora volume externo que você precisa ter, tá? Se você pegar uma máquina de 16 GB, você vai pagar um pouquinho mais barato, tá? Uma máquina 816, né? Que é o dobro do anterior. Você vai pagar 30 euros. Bonitão, o euro tá R$7, velho. R$7. 3 vezes 7, 21, dá R$210 só o servidor, parado, sem fazer nada. É um custo de R$200 por mês, só de servidor. Se você vai fazer uma automação simples, você paga $10 por mês, você tem Make Pro, que talvez vai te ajudar a colocar o negócio no ar. Se é uma automação simples, você paga R$100, que é o equivalente a $20, e você tem um N8N na nuvem, top de linha, para você trabalhar com R$100. Você paga um N8N na nuvem, tá? Então, essa história de que, porque servidor não é barato. Não é barato, tá? Além disso, e de você depois ter que investir tempo para você instalar tudo, monitorar 24/7/365, né? O servidor, para ver se não deu problema, né? Configurar, enfim, né? Tudo que tem que configurar dentro dele, certificado digital, Docker, Firewall. Cara, isso é custo, porra. Aí você tem instalação, configuração e manutenção de sistemas, né? Configurar as ferramentas, banco de dados, Docker, tem que conhecer de Linux, tem que conhecer teoria de rede de computadores para você configurar um firewall, configurar um endereço IP, para você configurar serviços de rede. Você tem que saber como é que isso funciona. Então você tem que ter esse conhecimento.
Se você não tem, você vai ficar igual um mendigo nos grupos, nas comunidades, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém te ajudar. Tá? Porque você não tem suporte no open source. O suporte são as comunidades. O suporte são os grupinhos de Zap Zap. Tá? E aí você fica igual um mendigo lá, mendigando ajuda. Porque normalmente, né, você tá quebrado, você tá começando. Começou errado já, porque não deveria ter começado com open source, mas tudo bem. Aí tu vai ficar em grupinho pedindo, pelo amor de Deus, para alguém te ajudar. Por quê? Porque um cara que tenha conhecimento, ele vai te cobrar. Ele vai falar, irmão, te faço 2 horas de suporte, aí vou te cobrar R$1.000. Você vai falar, pô, não tenho R$1.000. E aí você vai ficar, né, pedindo, pelo amor de Deus, de caneco na mão, de mão estendida, pedindo ajuda, para poder resolver um problema, porque você não sabe, tá? E para trabalhar com open source, para trabalhar com VPS, você precisa ter conhecimento técnico, tá? Não acredite nesses vendedores de curso que dizem para você que é muito fácil, bota lá na Railways. Bota na Railways, porque quando escalar e você ver a fatura do seu cartão de crédito chegar de $300, $400, aí você vai falar, pô, o que deu errado? Porque o carinha do curso não te ensina que a Railway, ela te cobra por escala. E ela escala automaticamente, não tem nada que você possa fazer. Se a tua aplicação der um pico de uso, quando você for ver, tua fatura do cartão de crédito é $300, tá? Atualizações, bugs e break changes. Gente, as coisas quebram. Aí você tem lá os seus clientes, você botou lá 2, 3 clientes usando o mesmo N8N, botou todo mundo no mesmo banco de dados e tal, não sei o que. Aí você foi lá, fez uma atualização, quebrou a porra toda. Sabe o que acontece? Você vai ter que consertar no braço. E aí? Ou você vai ficar, né, nas comunidades de caneco na mão, de mão estendida, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém te ajudar. Por quê? Porque a atualização constante exige expertise técnica. Você está preparado para isso? Você está preparado para quando as coisas derem errado? Para quando der problema? Você tem expertise para lidar com isso? Né? Então, fica a pergunta, né? Que muita gente não tem, certo? Então, vamos aqui para uma outra coisa. Falhas de interconectividade e compatibilidade. Às vezes você vai lá, atualiza a Evolution, ela para de funcionar com o N8N. Aí você atualiza o N8N, ele para de conversar com o Chatwood. Aí você vai lá, faz um downgrade no Chatwood para uma outra versão que funciona, aí você descobre um outro bug que não está documentado, porque ninguém estava usando aquela combinação de N8N, Evolution e Chatwood, e aí você viu que deu problema. Então isso acontece, tá? Mudanças nas licenças de software. Recentemente a N8N passou por uma mudança na sua licença. E essa mudança vai impactar milhares de pessoas no mundo inteiro. Tem chegado a mim, já foram pelo menos uns 4 relatos que chegaram até mim, de pessoas que tinham instalações de N8N, com vários clientes ali rodando, e a N8N, bonitão, ela proíbe isso, de você, né, fornecer em modelo SaaS. Ela proíbe, é proibido. Só que você acha que ela vai mandar o advogado bater na sua porta, filho? Não, ela não faz isso não. Sabe o que ela está fazendo? Ela manda um ofício para o seu provedor, para o seu servidor, dizendo: este usuário está infringindo os termos de uso do nosso software. Por favor, suspenda o funcionamento desse software. Sabe o que vai acontecer com você se você estiver na Hetzner, por exemplo? Eles vão cancelar a sua conta inteira, com todos os servidores. Eles não vão cancelar, eles não vão derrubar o servidor, eles não vão derrubar o serviço do N8N, eles vão cancelar a sua conta inteira. E se você tiver 10 servidores, você vai perder os 10. Ah, Renato, mas onde é que... Eu não vou falar das pessoas por uma questão de preservar, né, ética e moralmente, as pessoas que me trouxeram essas informações. Agora, se você achar que é teoria da conspiração, irmão, o negócio é teu, o problema é teu. Na hora que a giromba entrar, é problema teu, parceiro. Faça como você achar que deve fazer, beleza? Porque é o seu negócio, eu tô pouco cagando pro seu negócio. Porque quem tem que se importar com o seu negócio é você, não sou eu. Eu tô aqui para mostrar um problema que pode ocorrer. Se você acredita ou não, esse problema não é meu, esse problema é seu. Além disso, tem os riscos jurídicos. Por quê? Se o servidor que você está oferecendo para o seu cliente é seu, se o software é seu, se a infraestrutura é sua, e você bota um sistema para funcionar e esse sistema dá pau, se você gera
lucros cessantes para a empresa, danos morais, danos materiais, a sua responsabilidade jurídica é de 100%. E se esse cliente resolver botar você na justiça, ele vai te arregaçar na justiça. Sabe por quê? Porque quando você instala um sistema open source, né, tem lá dizendo, este software é oferecido as is. Só que você não sabe disso porque você não sabe ler inglês na maioria das vezes, né? Você sabe o que significa as is? Significa, estou te oferecendo esse software do jeito que está aí. Se der problema, problema é seu. Não tem nada a ver com isso. Não ofereço garantias. Sabe aquela coisa do China, né? Ali da 25, que te vende o bagulho na esquina? Não tem garantia, não tem garantia. Open source é igual o China da 25, irmão. Não tem garantia. Então, se quebrar, se der problema, se houver vazamento de dados, quem vai tomar fumo é você. E toma, viu? E toma. Então, né, é como eu sempre falo, pega um pouquinho dessa grana que você acha que está economizando usando open source e já separa numa conta para pagar o teu advogado e as custas jurídicas. Porque na hora que der merda, você vai ser processado e você vai perder. Beleza? É a dica que eu dou aqui para quem acha que o open source não tem custo. E aí a gente fala aqui, ó, fechando um pouco essa questão do open source, voltando, né, para a questão aí da precificação, tá? Gente, precificação errada traz consequências. Não há como fugir disso, ok? E por que a precificação errada traz prejuízo, né? Quais são as consequências, né? Primeira consequência óbvia, né, é o prejuízo financeiro, certo? Vamos colocar aqui, ó, eu vou pegar sistemas que eu conheço, tá? Make, $10, vou pegar até a calculadora aqui para não cometer o erro de, né, não fazer a conta de forma correta. Vamos lá, Make, $10 por mês. Reply Agent, $16 por mês. Mais $14 de conexão da API do WhatsApp, tá? Banco de dados eu posso usar o Supabase gratuito, não tem problema. O Airtable gratuito, não tem problema. Então, só aqui eu estou falando de $40. Vamos botar aí mais $10 por mês de créditos da API da OpenAI, né? Para gerar texto, imagem, etc, etc. Já estamos em $50. Vamos lá. Make, Reply Agents e crédito da OpenAI. $50 por mês, mais a API, né, de conexão do WhatsApp, a API não oficial, $50. Isso aqui, senhores, no dólar de hoje, daria R$300. Então, é R$300 por mês só para o cliente rodar. Esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro é da Make, esse dinheiro é da Reply Agent e esse dinheiro é da OpenAI. Não é teu. Então, só aqui, em cima disso daqui, você já deveria cobrar, no mínimo, 100% a mais. Por quê? Pela gestão desses serviços. Porque é você que paga, porque é você que negocia lá com os caras, é você que faz a recarga, é você que é cobrado. Então, só para lidar com essas questões, você já tem que cobrar no mínimo 100%, ou seja, R$600, tá? Aí vem a insatisfação do cliente. Por quê? Porque, pô, se você está cobrando muito barato, é óbvio que você não vai entregar um serviço top e você vai deixar o teu cliente, né, chateado, porque ele vai, se ele está pagando pouco, ele vai ter uma entrega ruim, mas ele não vai querer saber disso, ele vai manchar a tua reputação. E isso acontece muito e eu sou prova viva disso, tá? Já tive muito esse tipo de problema com o cliente dizer que ia sujar minha reputação. Claro que o cliente comigo não vai estar lidando com criança. Falei, faça isso, por gentileza, porque aí eu recolho, né, as suas reclamações injustas e invalidadas pelas provas que eu tenho aqui e meto um processo em você, na sua empresa, né, por calúnia e difamação, lucros cessantes, etc, etc. E aí o cara pensa duas vezes. Mas ele pode fazer isso. Ele pode fazer, né? Desgaste emocional, né? Normalmente, aqui eu quero abrir um parêntese de novo. O cliente que paga pouco, normalmente é o cliente que mais vai te encher o saco, é o cliente mais chato, é o cliente mais cri-cri. E aí a gente volta pro nosso mantra. Repitam comigo, senhores. Quem trabalha para mendigo, pede esmola para dois. Entenderam ou não entenderam? Por quê? Quem é que vai gerar a maior parte desse seu desgaste emocional aqui?
É o mendigo, senhores. É o cara que está vendendo almoço para comprar janta. É aquele empresário. Não estou me desfazendo aqui, nem tô fazendo juízo de valor do corre de ninguém, tá? Mas é aquele cara que ele vive do dia a dia. É aquele cara que bota a mulher no fogão para fazer a marmita, o filho para fazer as entregas, a filha para fazer o doce. E aí esse cara, ele é um empreendedor de sobrevivência. Esse cara, ele tem uma empresa que não é uma empresa, ele tem um trabalho de sobrevivência. Então esse cara, atender esse cara é muito difícil, porque esse cara também tá fudido. Ele precisa de grana, ele precisa botar grana em caixa. Então assim, esse cara vai te desgastar emocionalmente, porque para ele, entendam o seguinte, senhores, pro cara que tem um caixa baixo, R$1.000 para esse cara não é igual R$1.000 para aquela clínica de estética que cobra 5 mil para fazer um procedimento e faz 3, 4 procedimentos desse no mesmo dia. Para esse cara, R$1.000 é uma fortuna. Para essa clínica, R$1.000 não é tanto dinheiro assim. Existe uma questão psicológica que diz respeito a essa disparidade, né? Da percepção de quanto é R$1.000 quando o cara tem muito dinheiro e quanto é R$1.000 quando o cara tá tentando sobreviver. Entendeu? Então, esse cara, ele vai te gerar muito desgaste, tá? Então, o meu conselho para você é foque em clientes que não vão te trazer esse desgaste emocional. É a tua precificação que vai te proteger disso, tá? Outra coisa que acontece quando você precifica errado, impacto no crescimento. Porra, velho, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. O N8N, eu vou pegar sempre assim, N8N, as ferramentas na nuvem. Eu sempre vou falar de ferramenta na nuvem, tá? O N8N anual, no plano Pro, para 50 fluxos simultâneos, custa por ano, são R$650 por mês. Então isso dá R$6.500, R$7.800 por ano. O N8N para você atender 50 fluxos simultâneos com 50 mil execuções desses fluxos, tá? O que acontece? Se você fica atendendo o cara por 300 mRs, 400 mRs, você nunca vai conseguir bancar uma licença anual de N8N. A Reply Agent, por exemplo, que é uma ferramenta interessante, tá? Ela tem um plano Enterprise que custa $500 por mês. Senhores, $500 por mês são R$3.000. Se você não fizer uma precificação adequada do seu trabalho, como é que você paga uma ferramenta dessa? Ai, R$3.000 por mês é caro, Renato. Não, não é caro não. Sabe por que não é caro? Porque R$3.000 por mês, por exemplo, numa ferramenta como essa da Reply Agents, você vai estar colocando 50 workspaces, ou seja, você vai estar atendendo 50 empresas com 25 atendentes humanos no live chat, ali no chat ao vivo, com sistemas de bot ilimitados, fluxos ilimitados, já conectado com DeFi, já conectado com e-mail, com calendário, com sistema de múltiplos bots no mesmo fluxo. Cara, sabe quanto sai cada workspace desse? $10. $10, são R$50 para você entregar tudo isso para o cliente pronto. Só que, como é que você vai bancar R$3.000 de ferramenta se você está cobrando 200 mRs do teu cliente, porra? Tá? Você precisa de dinheiro para investir no teu negócio, cara. Vamos dizer aí, esse caso da Reply Agent, tá? Você vai pagar aí $500 por mês, tá? Isso vezes, dividido, na verdade, né? Por 50 workspace dá $10 por workspace. Vamos dizer que você venda para o teu cliente, né? Um plano que você coloque ele na Reply Agent e você tem aí, sei lá, você cobre R$700 de recorrência, tá? Faz as contas, negão. R$700 vezes 50 workspace são 35 fucking $1.000 por mês. Aí você tem dinheiro para investir no seu negócio.
Mas você precisa bancar ferramenta, você precisa bancar curso, você precisa bancar, né, parceria. Você tem que, uma hora ou outra, você vai ter que contratar alguém para mexer nos teus fluxos, pô. Entendeu? E aí, como é que você cresce se você não tem dinheiro para investir, né? Você vai trabalhar sempre no pior cenário, sempre vai trabalhar no vermelho, sempre vai estar com problema, nunca vai conseguir crescer, vai estar sempre em desgaste, vai estar sempre, né, sem ter tempo para usufruir daquele dinheiro que você está ganhando. Vai estar sempre insatisfeito, vai estar sempre no prejuízo. Isso é vida. Precificar corretamente seus projetos é qualidade de vida. Tá? Atender clientes que estejam dentro do seu ICP, eu vou falar disso lá na frente, é qualidade de vida. Se você não sabe precificar o seu trabalho, você está atentando contra a sua vida. Não há verdade maior do que essa, ok? Então, vamos agora aqui entrar numa parte aqui importante, que é a fórmula da precificação estratégica. Tá? Agora eu vou falar aqui sobre a fórmula da precificação estratégica, ou seja, como é que a gente começa a pensar e olhar para conseguir gerar um preço que nos ajude a sustentar a nossa empresa, a nossa qualidade de vida e transmitir valor para o cliente com base nessa precificação estratégica, ok? Quando a gente está falando de fórmula de precificação estratégica, parece receita de bolo, né? Não é bem receita de bolo, mas tem um caminho. Primeira coisa que você tem que levar em consideração são esses 4 itens que são essenciais para a sua fórmula. Todo bolo tem farinha, todo bolo tem ovo, todo bolo tem leite, todo bolo tem açúcar, todo bolo tem fermento. Mas eu não como farinha que eu sou intolerante. O problema é seu, da sua intolerância, ok? Eu não como leite, nem como ovo porque eu sou vegano. Tô falando de um bolo comum, de gente comum. Existem ingredientes. Assim como num bolo, mas aí eu boto canela, eu boto não sei o que, aí eu dou 2 gotinhas, não sei, tá, beleza. Mas a base do bolo é sempre igual. Farinha, ovo, leite, fermento, açúcar. Isso todo bolo vai ter, tá? Então, é a mesma coisa aqui. Você tem os ingredientes básicos da fórmula de precificação. Quais são esses ingredientes? Você precificar os custos diretos, indiretos e extraordinários. Que custos são esses, tá? Você tem que incluir teu tempo, velho. Tempo, ferramenta, infraestrutura. Teu tempo tem valor, porra. Entendeu? É porque muitas pessoas estão tão acostumadas a serem CLT que se acostumaram com o fato de que outra pessoa decide quanto vale o teu tempo de vida. Você já percebeu isso? Nada contra, tá? Quem é CLT, nenhum problema. Mas vamos lá. Você optou por ser CLT. Aí o cara vai lá, assina a tua carteira e diz lá 220 horas e bota lá um salário para você de R$3.000. Ou seja, ele está comprando 220 horas da sua vida por R$3.000. Os R$3.000 que ele paga para você, pelas suas 220 horas de serviço mensal, sabe o que isso significa, gente? Significa que essa pessoa está pagando R$13,64 por cada hora da sua vida, ok? Esse é o preço da sua vida na visão do cara que assinou a sua carteira. Não vou entrar no mérito de dizer que você recebe isso, mas ele paga R$50 por hora da sua vida, porque quando inclui aí, né, os custos diretos e indiretos extraordinários de manter você na empresa dele, você triplica o custo para ele, né? Mas aí eu não vou entrar nesse mérito nessa apresentação. Só que, como você está acostumado a alguém dizer quanto vale a tua hora de vida, você esquece que o teu tempo tem valor. Ferramenta é paga pelo cliente, em plano anual, de preferência, porque aí você gera compromisso por parte do cliente. Existem custos diretos. Qual é o custo direto? Ferramenta, infraestrutura, mão de obra de prestadores que você tem que pagar. Quais são os outros custos indiretos aí? É o aluguel da sua casa onde você faz o trabalho, luz, internet, celular, cursos que você tem que fazer. E quais são os custos extraordinários? Quebrou uma ferramenta lá.
A ferramenta parou de funcionar, não oferece mais a funcionalidade que você oferecia para o seu cliente. O que é um custo extraordinário? Você tem que contratar mão de obra, negão. Tem que contratar mão de obra para o cara fazer às pressas um fluxo para substituir aquilo que quebrou. Quanto custa isso? Já fez conta? Já tem cálculo de quanto custa um cara para fazer para você, né? Vamos supor, você tem uma infraestrutura toda funcionando dentro de uma ferramenta integrada. Por exemplo, uma Replay Agent da vida. Tá? Só que qual é o risco das ferramentas integradas? Se a ferramenta falhar, tudo cai. Tudo cai. Isso é um risco estratégico imenso para a sua empresa. Então, qual é a minha recomendação? Use ferramentas integradas para crescer, mas quando você começar a escalar, troque as ferramentas integradas por sistemas autônomos, que cada um faça uma coisa. Quando a ferramenta ela integra tudo, quando dá pau, você perde tudo. E aí você tem que ter o quê? Grana para, às pressas, contratar alguém para, né, resolver essa questão para você. Outra coisa que você precisa, outro ingrediente, né, é a escalabilidade previsível. Você tem que considerar os seus custos futuros. Por quê? Vamos supor, né? Você pega uma ferramenta integrada dessa da vida aí. Você vai começar a crescer. Aí vamos dizer, o cara chega e fala, pô, eu quero agora ligar X linhas de WhatsApp. Isso vai gerar um custo. Você colocou no contrato do cara que isso vai ter custo adicional? Você tem que estar atento às necessidades de escalabilidade do seu projeto, às necessidades do cliente. Você tem que ter plano de crescimento, né, para a demanda do cliente. E isso tem que estar claro no seu contrato. A escalabilidade ela sempre tem que estar prevista, ok? Outra coisa que é importantíssima, outro ingrediente importantíssimo é investir em maximizar o valor percebido. Aí a gente vai para uma... Lá na frente, eu vou mostrar para vocês uma técnica para fazer isso. Mas assim, você precisa entender quanto é que o teu serviço gera de receita adicional para o teu cliente. Quanto é que você gera de economia para o teu cliente? Você tem que aprender a fazer pergunta. Você tem que aprender a sistematizar as perguntas. Entender como os seus sistemas vão ajudar o seu cliente a ganhar mais tempo, mais dinheiro, mais eficiência, a atender mais clientes, a gerar um fluxo menos complicado, diminuir gasto, né? Tudo isso é valor percebido. E você tem que saber como você maximiza isso na visão do seu cliente. E outro ingrediente fundamental é o atendimento e o suporte. O teu cliente vai precisar de suporte, negão, não tem jeito. Não tem jeito, tá? O teu cliente vai precisar de suporte. O teu sistema está lá funcionando. Aí um cliente mandou uma mensagem para ele, deu qualquer probleminha ali, ele vai falar com o teu cliente vai vir falar com você. Aí você vai falar o quê? Não, mas você já pagou o sistema, não tem suporte. É isso que você vai falar pro seu cliente? Não, você vai ter que dar suporte, porra. E aí, se você vai ter que dar suporte, se você vai ter que dar atendimento, se você vai ter que fazer correções na sua infraestrutura, melhorar os prompts, trocar de ferramentas quando as coisas quebrarem, dar suporte, esse custo você está contabilizando? Porque tem que contabilizar, tá? Então, vamos lá. Vamos falar aqui de custos que são essenciais, né, para a gente considerar, tá? Que é importante a gente colocar, né, nessa base aí de conhecimento, tá? Tempo de serviço seu e da sua equipe. Você precisa valorizar o seu tempo. Você precisa valorizar o tempo da sua equipe, tá? O seu cliente trabalha de graça para os clientes dele? Ele fornece produto de graça? Fornece serviço de graça? Não, né? Então, se o teu cliente não trabalha de graça para os clientes dele, o que você deveria trabalhar de graça para ele? Ou por um custo, né, muito abaixo daquilo que você deveria cobrar, né? Você tem que aprender a medir esse tempo. Ah, mas o meu cliente cobra muito barato do cliente dele. A gente vai voltar, né, na nosso mantra. Quem trabalha para mendigo, pede esmola para dois. Vocês vão ouvir isso a vida inteira. Enquanto frequentarem o meu canal, vocês vão ouvir essa frase. Quem trabalha para mendigo, pede esmola para dois. Beleza? Serviços e plataformas. Tá? São custos. Todas as plataformas, elas têm um custo e esse custo ele tem que ser repassado para o cliente. Tá?
Você tem que incluir isso na sua precificação, beleza? Além disso, tem um custo que muitos profissionais não levam em consideração, mas é um custo importantíssimo, que é a construção das bases de dados. Se você vai trabalhar com agentes, você tem que ter bases de dados preparadas. Arquivos de FAQ, você tem que ter arquivos de quebras comuns de objeção, lista de produto, lista de serviço, as características das informações, entrega, né? Isso leva tempo para montar, cara. Isso não é simples. Isso aí leva tempo para organizar. Você tem que pegar esses dados e transformar esses dados num arquivo formatado em Markdown. Por quê? Porque a inteligência artificial tem muito mais facilidade em ler arquivos formatados em Markdown. Então você vai ter que converter toda a informação que o teu cliente passar para Markdown, fazer listas, né? Fazer formatação do texto em Markdown. Isso leva tempo, e tempo é dinheiro, tá? Vamos lá. Aí você tem as outras questões, né, que também precisam ser consideradas. Não tem como você desconsiderar. Tem questões adicionais. E que questões são essas, né? Vamos olhar aqui, ó. A gente tem a questão da especialização e experiência profissional. Você não pode deixar que a sua experiência profissional não seja incluída como parte da sua proposta de valor ao cliente. A sua experiência profissional permite que você entregue serviços com mais qualidade, com mais competência, com mais assertividade. Permite que você se conecte com ecossistemas, faça network com pessoas que podem entregar soluções integradas com mais pluralidade, com mais possibilidades. Então você não pode simplesmente desprezar a sua experiência profissional, o seu nível de especialização, assim como você também não pode desprezar a sua capacidade estratégica de visão do negócio. Por quê? Porque ter visão estratégica de negócios vai ajudar você a tomar melhores decisões para o seu cliente com segurança e assertividade, que é algo que aquela pessoa que é só operacional, ela não tem competência para fazer. Se você já não é mais o cara que só aperta o botão, se você tem capacidade estratégica, isso tem que ser tangibilizado para o seu cliente. Tem que se tornar parte do valor agregado da sua entrega. E além disso, né, essa capacidade, essa especialização, essa experiência profissional e essa capacidade estratégica estão conectadas também com a parte dos investimentos que você faz em cursos e comunidades. Tá? Conhecimento tem preço. Só nessa Black Friday fiz um investimento grande, eu e meu sócio. Tá? Para quê? Para a gente poder ter acesso a mais comunidades, a mais cursos, a mais materiais, a mais softwares vitalícios. Tá? Para quê? Para que ano a ano eu consiga me tornar um profissional melhor para atender meu cliente. E isso tem custo. E eu não vou cobrar isso. Isso tem que ser incluído no seu pensamento de precificação, tá? No seu price tag. Você tem que pensar nisso quando você vai formular um preço, ok? Então assim, bora fazer o miojo? Coisa rápida, receitinha, papum, tá? Eu vou iniciar aqui agora com vocês uma fórmula mágica, que eu sei que vocês adoram fórmula, né? Fórmula mágica. Porra, vocês adoram isso. É assim que a gente arranca dinheiro de otário, com fórmula mágica. A fórmula mágica de como é que precifica contrato com o cliente. Eu vou mostrar para vocês aqui de graça, e não se sintam ofendidos, porque eu não estou cobrando porcaria nenhuma de vocês. Então assim, né? Os caras que gostam de fazer dinheiro aí vendendo fórmula mágica, vendendo óleo de cobra, né? É assim que eles arrancam o dinheiro dos trouxas. Por quê? Todo dia um esperto e um otário se levantam. E quando os dois se cruzam, sai negócio. Ponto. Isso é uma frase que eu aprendi em um curso de vendas com uma pessoa espetacular, que ele falou isso. Todo dia um otário e um esperto se levantam. E quando eles se encontram, sai negócio. Só que ninguém aqui é otário, ninguém aqui é esperto. Eu estou aqui dando conhecimento valioso para vocês em troca de like, em troca de compartilhamento, em troca de comentário. Então, eu acho que no final das contas o otário sou eu. Mas vamos lá. Eu vou ensinar para vocês aqui um framework para que vocês possam cobrar com mais segurança, com mais assertividade, previsibilidade, tá? Sem correr o risco de perder contratos bons e sem correr o risco de trabalhar para mendigo, porque quem trabalha para mendigo pede esmola para dois. Vamos lá. Só para saber
nós estamos indo aí para mais de 1 hora de curso. Você já deixou teu like? Já assinou o canal? Né? Porque, afinal de contas, eu só tô cobrando isso. Eu sou tão trouxa que eu só tô cobrando like. Então eu acho que eu mereço aí, né? Essa moral. Se tu ainda não fez, eu vou deixar o vídeo pausadinho aqui, tá? Você vai lá, é aqui embaixo. É aqui embaixo, tá? Em algum lugar aqui embaixo. Se você não estiver vendo o vídeo no YouTube, estiver vendo esse vídeo em alguma outra plataforma, provavelmente deve ter aí algum lugar para você dar um like. Clica aí no like aí, tá? Se inscreve no canal também, que vai ter muito conteúdo de alto valor. Então, se inscreve aí, dá teu like, tá? Outra coisa importante, vai ali na descrição do vídeo, tá? Ou aonde esse vídeo estiver, certamente eu coloquei o link da nossa comunidade no Telegram, da nossa comunidade aberta. Então aproveita enquanto ainda é uma comunidade aberta e se inscreve lá, é de graça. Você vai ter acesso a muita coisa bacana, tá bom? Agora que eu tenho certeza que você não ia ser ingrato o suficiente para não fazer isso, agora que eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal, já curtiu o vídeo e já se inscreveu lá na nossa comunidade do Telegram, a gente segue em frente. Vamos lá. Vamos falar aqui das etapas do processo. Gente, esse livro aqui, ele mudou minha vida. É o livro do Neil Heckman, tá? Spin Selling. Eu tenho esse livro, inclusive, em português, tá? É o Spin Selling, tá? É uma técnica de venda, tá? Ele fala ali, ó. O mais validado método de venda disponível hoje, tá? Desenvolvido a partir das pesquisas e dos estudos feitos com 3.500 ligações de vendas, usada pelas forças de vendas de alto padrão mundial, tá? Vamos falar aqui da metodologia SPIN. A primeira etapa dessa metodologia é entender a situação do seu cliente. Por que ele te chamou, né, para começo de conversa? Como é que o negócio dele funciona atualmente? Quais são as circunstâncias que levaram esse cliente a te procurar? Como é que está o cenário da empresa hoje? Né? Onde é que ele está tendo prejuízo? Onde é que ele gostaria de estar tendo lucros? Ou poderia estar tendo mais lucros, mas ele não percebe? Tá? Situação. É a primeira coisa que você deve pensar e buscar informação. Depois tem os problemas, que são as dores do cliente. Tá? Quais são os problemas que nascem dessa situação atual? Quais problemas ele poderia estar evitando se essa situação fosse diferente? Como é que a mudança das situações poderia mitigar os problemas que ele está enfrentando? E aí a gente fala das implicações, que são as consequências desses problemas, dessas dores. Como essas implicações afetam a empresa? Né? Quais são as consequências desses problemas para a empresa? Qual é o custo dessas implicações para a empresa? Qual é o prejuízo que essas implicações estão causando para esse cliente? Tá? É importante você entender isso. E aí, por fim, você vai buscar as necessidades. O que você pode oferecer ao seu cliente para satisfazer essas necessidades que surgem dessas implicações? Quais soluções você poderia estar oferecendo para mitigar, para resolver essas implicações? Como você pode resolver esses problemas com essas soluções? Como você pode aumentar a satisfação do cliente, o faturamento, a recorrência desses clientes? Tudo isso nasce da metodologia SPIN, ok? É a partir dela que você começa a fazer essa análise da situação do cliente que vai permitir que você, usando isso, faça uma precificação mais adequada para o seu cliente, beleza? E aí, a gente vem, né, com aqui pontos importantes na precificação estratégica. Primeiro, você precisa entender qual é o impacto da sua solução. Então, usando as informações lá da técnica SPIN, qual é o impacto que a tua solução vai trazer para o negócio desse cliente? Economia de tempo, economia de dinheiro, vai diminuir riscos, vai aumentar a capacidade dele atender mais gente, vai trazer melhoria dos processos, vai permitir que ele traga mais leads, vai permitir que ele aumente a satisfação do cliente. Qual é o impacto? Você tem que saber qual é o impacto. Se você não sabe o que a tua oferta traz de mudança paradigmática para o negócio do teu cliente, do que ela melhora a vida do teu cliente, irmão, me desculpa, mas você não deveria nem estar fazendo negócio, porque se você não sabe como aquilo que você está oferecendo melhora o negócio do seu cliente, você não sabe fazer negócio.
é melhor você fazer o quê? Vai trabalhar para alguém que sabe fazer isso aí e trabalha só desenvolvendo a solução. Não tenta negociar, porque você não sabe. Se você não sabe qual é o impacto que a sua solução traz para o negócio do cliente, não adianta você nem tentar precificar, porque você não vai saber. Isso é o básico, tá? Segmentação estratégica dos custos. Você tem que saber definir, como eu falei lá em cima, o que é um custo variável, um custo fixo, um extraordinário ou um eventual. Custo eventual, por exemplo, advogado. Porque, mano, se você tá na chuva é para se molhar. Eventualmente você vai levar um processo. E você tem que ter advogado para poder resolver esse problema para você. Ou você vai querer fazer um contrato. Você vai precisar de um advogado para validar o teu contrato. Tá? E esses custos, geralmente se dividem normalmente em infraestrutura e serviço. Tá? Infraestrutura, que é os sistemas e tal, e serviços, que é atualização, recuperação de desastre, manutenção, papapá. E além disso, você tem os custos operacionais. Porque a sua empresa tem para funcionar, você tem que pagar luz, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar internet, você tem que pagar contador, você tem que pagar advogado. Isso é custo. E o teu cliente, uma parte daquilo que o teu cliente paga, tem que cobrir esses custos. Tá? Tem que haver um rateio desses custos para cada cliente que você atende. Tá? E aí vem a última pergunta. Quanto vale a sua solução? Né? Valor de solução não é custo. O valor da sua solução é sobre o quanto ela transforma o negócio do seu cliente. Se a sua solução não é transformadora, ela é commodity. Tá? Ela é commodity e você não vai conseguir cobrar muito porque ela não é transformacional, ela não muda nada para o cliente. Não é nem solução, é só uma ferramenta. Ferramenta não é solução. A SoluSaaS, a gente fala aqui que o SaaS de SoluSaaS é Solution as a Service, ou seja, solução como serviço e não software como serviço, porque a tagline, né, a assinatura da minha marca é Solution is more than software, ou seja, solução é mais que software. Se você entrega solução, você tem um alto valor agregado. Se você entrega software, é commodity, beleza? Então, se você tem uma solução que poderia aumentar em 20% ou 30% o faturamento da empresa, aí, bicho, você tem solução. E você deve cobrar com base nisso, tá? E deve cobrar bem, ok? Outra coisa importante pra caramba, nunca, jamais de la vie, nunca faça contrato sem recorrência, negão. Nunca. Por quê? Porque contrato sem recorrência é um erro que vai te custar caríssimo. Os sistemas que a gente trabalha precisam de manutenção, precisa de suporte, precisa de atualização, as coisas quebram, os sistemas falham, você tem que abrir ticket de suporte nas empresas, e seu cliente vai querer o sistema funcionando, não vai? Então, ele vai ter que pagar para manter esse sistema funcionando, filho. É aquele que tem suporte que o cliente nem sabe que ele precisou, porque às vezes tem uma atualização no sistema, você tem que testar tudo. Aí você tem que atualizar, você tem que mexer nos prompts, você tem que fazer mudança de fluxo, modernização de processo, tudo isso tem custo. E aí, se você não cobra recorrência, você vai trabalhar e botar a tua equipe para trabalhar de graça. E isso é um erro estratégico grosseiro. Outra coisa que é importante é a fidelização contratual. Sempre ofereça a possibilidade do cliente receber um desconto generoso nos contratos de fidelidade que você cobrar 12 a 24 meses. Vou dar um exemplo aqui, quer ver? Vamos dizer, você desenvolveu lá um sistema para uma imobiliária que faz SDR, que apresenta a casa, que mostra lá quais são os benefícios da casa, ali da vizinhança, que mostra um vídeo ali da casa, tal, um negócio sensacional, que verifique se o cara tem crédito ali disponível, se ele vai usar o crédito da Caixa, ou se ele vai pagar à vista, né? Faça uma pequena negociação ali, já joga o cliente no CRM, então o sistema faz um monte de coisa. Um sistema desse, meu amigo, não é um sistema barato. Aí o que você faz? Você chega pro cara, vou dar um exemplo, fala, olha, o setup desse sistema é 30 mil e a mensalidade é 5 mil. Se você pagar no mês a mês, é 30 mil de setup e 5 mil mensal a mensalidade. Mas nós temos aqui os planos de fidelização. O que é o plano de fidelização? A gente concede para você um desconto generoso se você fechar com a gente planos
de 12 ou 24 meses. Se você fechar com a gente um plano de 24 meses, o teu setup cai de 30 para 10, que eu vou te dar de desconto para você cumprir os 24 meses de contrato. Você vai ter 20 mil de desconto só no setup. A mensalidade, ao invés de você pagar 5 mil por mês, você vai pagar 2.500. Você vai ganhar 50% de desconto na mensalidade e vai ganhar aí 60%, 70% de desconto no setup. Agora, se você não cumprir a fidelidade de 24 meses, eu vou te cobrar todos os meses que você não honrou o compromisso. Então, se você ficou 10 meses, eu vou te cobrar 14 meses proporcional ao que não foi pago. Beleza? E aí, o que acontece? O cara vai dizer assim, não, beleza, eu vou fazer, porque, pô, tô economizando 20 mil de setup, tô economizando 2.500 por mês. Pô, vou ficar com o cara. Ah, Renato, mas e se o cara sair antes? Você executa o contrato. E se o cara não pagar? Você chama o advogado. Lembra que lá em cima eu falei para você ter um advogado? Você vai chamar um advogado, vocês vão entrar com um protesto contra a empresa, num cartório de protestos, você vai protestar o título, né? Você vai sujar o CNPJ do cara e você vai cobrar na justiça aquele valor que tem que ser cobrado. Ah, mas porra, é caro, leva tempo. É, mano, eu sei que é caro, eu sei que leva tempo, mas uma hora ele vai perder. E aí, quando ele perder, vai ter valido a pena. Então, é sempre assim. Você vai cobrar um valor considerando todos os custos, e aí você vai falar para ele, mas se você ficar comigo na recorrência fidelizada, aí eu vou abrir mão de alguns custos para poder receber todos os meses de você. Fidelização contratual nesse nível super dá certo. E aí a gente vai falar de segmentação do cliente. Gente, eu sei que no começo é muito complicado ficar escolhendo o cliente. A gente bota para dentro o que tiver que botar para dentro. Não tem conversa. O cara aceitou pagar, tu bota para dentro. Só que, depois de uns 2 ou 3 que você já atendeu ali, com a recorrência garantida, que te deu um pouco mais de tranquilidade, você está tirando ali seus 5, 6, 7 pau, já é hora de você fazer o quê? Estabelecer um ICP. ICP significa Ideal Customer Profile. É o perfil de consumidor ideal. E atender somente os caras que se encaixam nesse padrão. Por quê? Fica até mais fácil de você atender. Se você resolve atender advogados, você vai ter soluções ali que já são feitas com base em advogados. Então, você já vai saber ali mais ou menos. Os problemas que eles têm são muito semelhantes. Então, fica até mais fácil e mais barato atender um segmento específico de clientes. Isso é uma dica que eu dou para vocês em relação à segmentação, que vai ajudar vocês, com certeza, a ter um pouco mais de tranquilidade aí no que diz respeito, né, ao atendimento do cliente. Porque quando você tem aí uma segmentação mais bem estabelecida, né, com o cliente e tal, fica mais fácil de você oferecer soluções. Vou dar aqui um exemplo para vocês aqui, falando de como é que você usa isso tudo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos pegar aqui uma empresa de energias renováveis. É o nosso cliente de exemplo. Vamos usar a técnica SPIN para fazer uma leitura desse cliente, beleza? Vamos primeiro analisar a situação. O cliente ele recebe muitos leads, mas ele não consegue atender todo mundo. Qualificar as oportunidades, ele não tem demora no atendimento, né? Esse é o cenário dele. Recebe muito lead, mas ele não consegue qualificar, não consegue atender, demora muito para atender. Essa é a situação. E aí, qual é o problema que essa situação gera? Perda de clientes, reclamações sobre o atendimento, dá munição para a concorrência falar, mas clientes deles sempre reclamam que eles não atendem direito, o pessoal fica esperando um tempão para ser atendido, então você dá munição para a tua concorrência. E aí, quais são as consequências desses problemas? Perda de venda, impacto negativo no faturamento da sua empresa, prejuízo de branding, porque isso depõe contra a sua marca. E aí, qual é a necessidade desse cliente, então? Tratar os leads com mais velocidade e assertividade, qualificar esses leads de forma rápida e eficiente, responder imediatamente às dúvidas, encaminhar propostas com mais velocidade, mais celeridade. Esse é o quadro geral desse nosso cliente de exemplo. E aí a gente vai para a parte onde a gente entra com a nossa atuação para esse cliente, né? A gente vai, com base nisso, a gente vai atuar, fazer a nossa anamnese de precificação. Primeiro eu peguei aqui, né? Listei a situação do cara ali, de acordo com a técnica SPIN. E agora eu vou para a anamnese, que é a análise, a avaliação. São as perguntas, né? Quantos leads, em média, você deixa de atender por dia? Tá?
quanto, em média, vale um lead para sua empresa. Você vai anotar isso, tá? Isso é para você fazer mesmo. Quantos leads você perde? Ah, eu deixo de atender uns 4, 5 clientes por dia. Tá, e mais ou menos quanto valeria um lead desse se ele fechasse negócio contigo, em média? Ah, geralmente um sistema aqui de energia solar custa X mil reais, tá? Beleza. Qual é o tempo que você leva hoje para atender os seus leads? Né? Ah, pô, às vezes leva meia hora para atender um lead, leva 40 minutos para atender um lead. Tá, e qual seria o tempo ideal? Ah, o ideal seria que fosse instantâneo, ali, 2 minutos, 1 minuto, maravilha. Aí você vai pro problema. Quantos clientes, em média, você perdeu nos últimos 30 dias? Gente, olha o poder dessa pergunta. Olha como essa pergunta dói. Olha como essa pergunta dói. Você está enfiando o cacete na costela do cara. Porque se ele está dizendo para você que ele perde uns 4 clientes por dia, significa que ele perde, em média, 120 clientes no mês. E aí, se ele diz que cada cliente, mais ou menos ali, quando o cliente fecha, né, é uns 10 mil reais ali, né, de instalação, equipamento e tal, olha o tamanho do prejuízo desse cara. Quanto isso representa em perdas diretas aproximadamente? Como você está tratando essas reclamações? Quais são os seus principais concorrentes? Como é que você está se posicionando em relação a eles? Essas perguntas têm que ser feitas, porque elas vão te ajudar a entender qual é o valor da sua solução para o problema do cliente. E aí você vem para a implicação. Como você pensa em resolver esses problemas nos próximos 90 ou 120 dias? 3 a 4 meses, né? Se continuar como está hoje, qual é o cenário que você prevê para daqui a 12 meses? Né? Se você continuar perdendo cliente, se você continuar perdendo lead, perdendo dinheiro, perdendo orçamento, como é que você acha que sua empresa vai estar daqui a 12 meses? Como é que a sua marca está sendo impactada com tanta reclamação? Né? O que você acha que vai acontecer com a sua empresa, com a sua marca, daqui a um ano, se continuar essas pessoas reclamando? E aí você vem para a parte de necessidade, onde você já vai começar a trazer para esse cara possibilidades. E se eu pudesse te apresentar uma solução que permita atendimento imediato de todos os seus leads, seria bom? Nossa, seria maravilhoso. E se esse sistema já qualificasse o seu lead e adicionasse ele num CRM com todos os dados? Nome, telefone, e-mail, necessidade, nome da empresa do cara. Se eu pudesse botar isso diretamente no teu CRM e já qualificasse o cara, será que seria legal? Né? E se essa solução tivesse a capacidade de enviar propostas mais simplificadas para aqueles leads que talvez tivessem um potencial menor, né? Mas que talvez eu já pudesse resgatar esse cara no CRM para poder fazer, né, um X1 com ele ali, né, um one-on-one, e talvez poder transformar esse cara num cliente, né? Seria bom para você? Quando você vem para cá, você já esfregou na cara do maluco que ele está perdendo dinheiro, ele já entendeu. Quando você traz essas perguntas de necessidade, você já está mostrando para o cara, ele já está vislumbrando a sua solução. E aí você já tem, né, as etapas de fechamento. Quais são as etapas de fechamento? Você já identificou as dores. Você já fez as perguntas, você já tentou entender o que ele não disse. Você já percebeu quais são os itens críticos. Deixa teu cliente falar. Porque quando teu cliente fala, você vai ouvir coisas. Se você tiver um ouvido comercialmente treinado, você vai ouvir coisas que vão te ajudar a perceber a oportunidade. E aí você vai entender o que pode ser entregue. Você vai perceber como isso traz vantagens para o teu cliente e vai poder estabelecer melhor a sua estrutura de custos. Porque você vai poder dizer, bom, ele precisa de um SDR, ele precisa de um sistema que atualize o CRM, ele precisa de um sistema que faça o atendimento quando o cara vem do tráfego pago, então ele precisa metrificar quantas pessoas estão vindo do tráfego pago para saber se o tráfego está valendo a pena ou não e tal. E aí você já começa a perceber como você pode ter ali as oportunidades. E aí você vai realizar uma oferta que agregue valor ao seu cliente. E aí aqui, ó, ofereça apenas aquilo que resolve as dores. Não inventa, não inventa. Oferece só aquilo que resolve as dores dele. Depois que ele estiver feliz, depois que ele estiver convencido de que você fez um excelente trabalho, depois que você já mostrou que você é competente, que você cumpre a sua promessa, aí sim você vai fazer o que a gente chama de upselling.
Aí você vai fazer o upsell, aí você vai vender outras soluções, outras coisas. Você tem que primeiro gerar o encantamento e manter esse cliente aquecido, mostrando possibilidades, para na hora que você fizer o upsell, ele comprar na mesma hora. Se você seguir essas etapas, o próximo passo é o cliente pedir a proposta e fechar com você. Agora, um aviso muito importante, não dê preço solto, sem apresentar a proposta. O que eu chamo de apresentar a proposta? Aqui vem outro conteúdo mega importante para vocês, que isso aqui vocês não veem em curso nenhum. Ninguém, eu nunca vi nenhum curso ensinar para vocês que vocês vão aprender aqui. Já deu like? Já deixou o like? Já seguiu o canal? Já se inscreveu na comunidade do Telegram? Porque o que eu vou mostrar aqui agora vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. E eu vou dar de graça. Então, quebra o galho. Vamos criar uma comunidade forte. Uma comunidade que junte outras comunidades. Eu não estou querendo criar comunidade para ficar rico. Eu não estou querendo criar comunidade para vender cursinho. Eu não estou querendo criar comunidade para ficar vivendo de assinatura. Não é isso não, gente. Eu quero criar uma comunidade para na hora que eu precisar de pessoas competentes para projetos, a gente tem quem buscar, quem procurar. É esse meu objetivo. Pode ser que lá na frente isso tenha aí alguma outra possibilidade? Pode, mas hoje o meu objetivo é montar uma comunidade onde pessoas vejam esse conteúdo e falem assim, isso aí tudo eu já sei. Pessoas amplamente treinadas, amplamente competentes dentro não apenas da automação, do apertar de botão, mas da estratégia. Então agora que eu tenho certeza absoluta, se você tem certeza, é absoluta. Meu irmão, não me perturba não para eu não mandar você para um lugar feio. Agora que eu sei que você já curtiu o vídeo, já se inscreveu no canal e já entrou na nossa comunidade do Telegram, que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou apresentar para vocês aqui uma dica top de como você deve apresentar a proposta para fechar. Vamos lá. Primeiro, nunca, em nenhuma hipótese, jamais, você deve enviar a proposta para o teu cliente antes de fazer uma call. O teu cliente não pode ter acesso à proposta antes de você ter a oportunidade de apresentar a proposta. Mas eu estou meio sem tempo agora para marcar uma call. Pô, você não pode me mandar a proposta? A pergunta que eu faço quando o cliente me fala isso é o seguinte. Meu amigo, eu dediquei algum tempo aqui, algumas horas, junto com a minha equipe, desenvolvendo uma proposta para resolver aquelas dores que você me falou lá atrás, né? Aquele dinheiro que você está perdendo. Você está perdendo dinheiro, você está perdendo o cliente, a tua marca está indo para o esgoto e tu está me dizendo que tu não tem uma hora do seu dia para a gente fazer uma call para eu te apresentar o meu projeto, a minha proposta de projeto para você? Então, para mim, a impressão que me dá, desculpe, não estou querendo ser grosseiro, mas a impressão que me dá é para que você não liga para prejuízo. Para você tomar prejuízo é de boa. Porque tempo para levar prejuízo você tem. Tempo para deixar de atender o cliente você tem, mas tempo para ouvir a solução do seu problema você não tem? Normalmente, depois que você dá uma cipuada dessa no cliente, ele vai falar, não, vamos marcar. Se ele ainda assim quiser que você mande a proposta sem essa apresentação, você encerra ali. Lembra do nosso mantra? Quem trabalha para mendigo pede esmola para dois. Esse cara não é sério. Ele só está fazendo o que a gente chama de bater banco. Ele está catando proposta de um monte de gente para ir no mais barato. Se o cara não aceita marcar com você uma call de apresentação da sua proposta de projeto, sai fora, cancela e fala assim, irmão, infelizmente, nosso modus operandi é esse, a gente só trabalha com a entrega da proposta numa call de apresentação. Se você não tem tempo para ouvir uma solução para os problemas que a sua empresa está tendo e que está te custando dinheiro, então, infelizmente, a gente não pode simplesmente entregar essa proposta para você porque ela tem um custo. Ela tem um custo, nós investimos tempo para desenvolver esse pré-projeto para você. Isso tem custo. Se você quiser que a gente mande para você esse pré-projeto sem uma call, o valor desse pré-projeto aqui é R$ 1.500. Se você fechar o projeto, a gente desconta do valor total. Se não, você paga o pré-projeto e a gente envia para você. O cara já vai entender que você não está de brincadeira. E aí, normalmente, eles aceitam marcar a call. Na call, você vai destacar o quê? As dores do cliente. Você vai falar do prejuízo, você vai falar do dinheiro que ele está perdendo, você vai falar dos leads que ele não está atendendo, você vai falar das reclamações no Reclame Aqui, você vai falar das reclamações no Google Meu Negócio, você vai mostrar para ele o quanto ele está ferrado.
quanto ele tá ferrado. Isso tem que ser a primeira coisa. Você tem que enfiar o dedo na ferida dele e cutucar. Ele tem que sentir o teu dedo esfregando lá no osso dele. Porque aí, isso vai ligar uns mecanismos na cabeça dele que vai fazer com que ele se torne mais receptivo a te ouvir. Porque ele vai saber que ele tá ferrado. E aí ele vai te ouvir com um pouco mais de respeito. Destaque os benefícios que a sua solução vai entregar. Mostra como você pretende fazer ele parar de perder os leads, como você vai fazer ele qualificar melhor o lead, aumentar a performance, aumentar o ticket médio, tá? Fala dos benefícios. Deixe claro que para a sua solução funcionar, vão ter que ser usadas ferramentas que têm custo em dólar e que eventualmente isso pode gerar um reajuste e que não necessariamente esse reajuste vai ser anual, mas aí você bota uma margem, tipo, olha, se aumentar até tanto, a gente cobre o custo para você. Se passar de tanto, aí não tem como a gente cobrir, beleza? Isso é uma negociação que geralmente costuma dar bom. E apresente os custos na sua proposta de forma separada. Apresenta o que é ferramenta, infraestrutura, apresenta o que é implantação, apresenta o que é ajuste e teste. Você vai me cobrar para testar? É lógico que eu vou te cobrar para testar, caramba. É trabalho. Se você quer que o teu cliente teste, você prefere que o teste seja feito pelo teu cliente? Ou prefere que o teste seja feito pela minha equipe, que é capaz de tratar isso, de aperfeiçoar, de melhorar? Ou você prefere passar vergonha na mão do teu cliente? Coloca o custo da manutenção mensal, o custo das atualizações e do suporte, custos de situações excepcionais. Sabe por quê? Lembra que eu falei lá que custa 30 mil setup? Isso aqui, ó, infraestrutura e ferramenta, implantação, isso aqui você vai incluir no setup. Aí quando você vai negociar, você vai dizer, olha, se houver alguma situação excepcional, a gente entuba. Por quê? Porque você tem um contrato de fidelidade conosco. Então a gente, se tiver alguma coisa excepcional, a gente cuida, né? A gente abarca esse custo. Se tiver algum problema da ferramenta ali, se houver um aumento em dólar muito significativo, a gente vai absorver esse aumento. Por quê? Porque você está no contrato com a gente com fidelização. Então a gente absorve esse custo do dólar caso aumente. Entendeu? O que você deve fazer? Vou te dar uma dica aqui de ouro. Grave a apresentação da proposta, transcreva. Eu uso o Tactic para gravar reuniões e para fazer resumos. Faça a apresentação da proposta e grave, transcreva com o Tactic. Por quê? Porque depois você vai fazer um resumo detalhado para ele do que foi apresentado, do que foi combinado, e você vai enviar isso para ele junto com a proposta e o pré-projeto. Se você fizer isso aqui, mano, não tem como dar errado. Porque isso aqui transmite para o seu cliente um altíssimo nível de profissionalismo. Um altíssimo nível de profissionalismo. Vamos fazer aqui, ó, um retrospecto, né? Daquilo que tudo a gente viu, né? Tudo que a gente viu até agora. Vamos passar aqui, rapidamente aqui em en passant, para vocês poderem ver, né? Como você vem desde o começo passando para o cliente aqui uma visão de profissionalismo, né? Uma visão de que você está fazendo a coisa do jeito certo. Vamos pegar daqui, vamos voltar daqui, né? Da fórmula da precificação. Olha aqui, ó. Você vai usar o framework, né? Que eu ensinei, né? E aí, eu sei que você já curtiu, então não vou nem pedir para você curtir de novo, tá? Você vai usar a metodologia SPIN para entender qual é o cenário do seu cliente. Você vai fazer uma avaliação sobre o impacto da sua solução, a segmentação dos custos, qual é o valor real percebido da sua solução na empresa do seu cliente. Você vai fazer um contrato com recorrência, oferecendo fidelização, vai segmentar o teu ICP, você vai atingir, né, um perfil de cliente padrão para você não ter que ficar ali, né, adivinhando se aquele cliente vai ser um bom cliente ou não. Você já fez aqui, ó, já aprendeu a fazer um levantamento, né, usando a metodologia SPIN. Você vai fazer perguntas de anamnese para o teu cliente, vai mostrar para ele que você sabe o que você está fazendo, e aí você veio aqui, na hora de você apresentar a proposta, o que você fez? Você teve aqui uma postura extremamente profissional na apresentação dessa proposta. Se você seguir esse passo a passo, dificilmente
você não vai conseguir fazer uma precificação adequada para o seu cliente. Se você está comigo até agora, nessa aula, e você pegar essa apresentação e você seguir esse passo a passo, eu duvido que você não seja capaz de fazer uma precificação adequada para o seu cliente, ok? Esse é o meu presente para a comunidade, para as comunidades onde eu participo e que permitiram que eu compartilhasse, né, esse material, porque esse material é muito rico e nem em cursos caros, pagos, eu vi nada parecido. E eu me comprometi a entregar o melhor que eu podia entregar para vocês, qualidade naquilo que eu estou trazendo para vocês, né? O meu objetivo, tá, em trazer isso para vocês, realmente entregar o melhor. E aí agora, né, cada um vai buscar dentro da sua experiência, dentro da sua expertise, dentro do seu know-how, vai buscar usar esse material da melhor forma para atender os seus clientes e fechar melhores projetos com uma precificação mais adequada, mais justa e que você consiga gerar recorrências mais bacanas para trazer para você aí, né, independência, né, de várias situações aí, né? Independência de ter que ficar dependendo dos outros para botar preço no seu trabalho, independência geográfica, independência profissional, né? Eu acho que tudo isso vale muito a pena, né? Para que você possa usar esse seu tempo para a sua família, para a sua espiritualidade, para o seu crescimento pessoal, né? Para o seu desenvolvimento pessoal. Eu acho que tudo isso vale muito a pena e tudo isso tem que ser contado também. Ok, gente? Bom, é isso. Precificar não é difícil, tá? Quando você sabe o caminho. E agora vocês sabem o caminho. Então, eu dedico a vocês esse vídeo, essa aula. Eu desejo a vocês que vocês tenham bons projetos e me coloco à disposição de vocês aqui nos comentários, lá na comunidade do Telegram, para ajudar vocês a fazer um projeto de precificação, a tirar dúvidas, tá? Claro que, se for uma coisa muito específica, talvez a gente consiga instituir aí, né, uma parceria para a gente fazer isso de uma forma que a gente consiga cobrar, né, adequadamente e todo mundo ganhar essa parceria. Eu sou Renato Siqueira, da SoluSaaS. Como eu falei, né, no nosso entendimento, SaaS significa Solution as a Service, né? Nosso lema é esse, né? Solução é mais que software, né? Solutions more than software. Então, eu estou trazendo aqui para vocês. Caso vocês tenham gostado da apresentação, né? Ela foi feita na ferramenta Gamma, na Gamma App, tá? Que eu, inclusive, gravei uma aula completa aqui no nosso canal. Eu vou ver se eu consigo colocar o card aqui dessa aula em algum lugar aqui desse vídeo. Tem aqui, né? Eu vou colocar também o link aqui embaixo para você criar sua conta gratuita na Gamma e fazer apresentações também como essa, totalmente gratuitas, tá? E aqui o link da nossa comunidade do Telegram, que também vai estar aqui no vídeo, tá certo? Então, se você quiser participar de uma comunidade gratuita de no-code, low-code, empreendedorismo, estratégias de vendas, estratégias de precificação, se você quiser dividir, né, com outras pessoas que estão buscando isso também, você vai poder clicar aqui embaixo, né, ou clicar no link e se cadastrar gratuitamente na nossa comunidade, ok? E, para finalizar, se vocês precisarem de qualquer coisa, é só clicar aí embaixo também, eu vou botar aí o link do nosso WhatsApp, só clicar aí embaixo e falar com a gente, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado se você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, você viu o vídeo todo. E se você chegou até aqui, eu só tenho a te agradecer pela sua atenção, pelo seu interesse, espero ter contribuído um pouquinho com a sua trajetória. Espero que lá na frente, né, você possa vir aqui nos comentários e assim, pô, cara, hoje eu tô ganhando bem, hoje eu tenho uma base de cliente recorrente bacana e foi graças a esse vídeo que eu assisti lá atrás e eu vim te agradecer. Isso para mim vai valer mais do que qualquer coisa que você pudesse pagar para estar assistindo esse conteúdo. A certeza de que eu contribuí com alguém mudando a vida de uma família, mudando a vida de um profissional, ajudando essas pessoas a crescer através da educação e do conhecimento. E isso também é caridade. Então eu fico muito feliz de estar podendo contribuir com a vida de vocês através dessa aula gratuita. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.